Capítulo 5. O despertar da modernidade. Pense num mundo onde a verdade era simplesmente ditada, nunca descoberta. Por séculos foi assim. Mas, de repente, algo começa a mudar. Depois de um longo período de sombras, o Renascimento e depois o Iluminismo acendem uma chama de curiosidade, uma chama que se recusa a ser apagada. As pessoas voltam a questionar tudo, a olhar para o mundo com olhos novos, olhos famintos por respostas. E bem no centro dessa imensa transformação surge uma pergunta perigosa até, revolucionária. E se não precisássemos de reis, de igrejas ou de textos antigos para nos dizer o que é a verdade? E se a chave para tudo isso estivesse, na verdade, trancada dentro da nossa própria mente? Essa ideia, essa simples ideia, foi a semente de toda a era moderna. Pois bem, quem foi o primeiro a ter a coragem de construir algo a partir daí? O grande arquiteto dessa nova era foi René Descartes. E ele não queria só reformar o conhecimento antigo, não. Ele queria demolir tudo e começar do zero. Para encontrar uma verdade que fosse absolutamente inabalável, Descartes usou uma arma muito poderosa: a dúvida. Ele duvidou de tudo. Os olhos podiam enganá-lo, as memórias podiam ser falsas, o mundo inteiro poderia ser só uma grande ilusão. Mas lá no fundo desse abismo de incerteza, ele encontrou uma rocha firme: o simples fato de que ele estava duvidando. Ora, se ele duvidava, ele pensava. E se ele pensava, ele tinha que existir. Penso, logo existo. Esse método ficou conhecido como a dúvida radical. E veja bem, não era um ceticismo pessimista, de forma alguma. Era, na verdade, uma ferramenta, uma demolição controlada para limpar o terreno e construir um alicerce totalmente novo para a verdade, baseado em algo que ninguém pudesse questionar. Então, o ponto crucial é este. Descartes redefiniu as regras do jogo para sempre. A verdade não vinha mais de fora, de um livro, de um rei, vinha de dentro. Ele colocou a mente humana no trono do conhecimento e, ao fazer isso, deu à luz a era da razão e da ciência. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia evoluiu. Se Descartes colocou a mente no centro de tudo, o próximo passo era entender como essa mente funciona. E é aqui que entra o filósofo inglês John Locke. Se Descartes nos deu a mente como o ponto de partida, Locke perguntou como essa mente é preenchida. A resposta dele foi o empirismo. Ele argumentou que ninguém nasce com ideias prontas. A nossa mente, ao nascer, é uma tábula rasa, uma folha em branco. E a experiência, tudo que a gente vê, ouve e sente, que vai escrevendo a nossa história ali. E essa ideia não ficou só nos livros de filosofia, não. Ela literalmente derrubou tronos. Porque, pense bem, se todos nós nascemos como uma folha em branco, então ninguém nasce com o direito divino de governar. Somos todos, na essência, iguais. É daí que surgem os direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. E a ideia radical de que o governo precisa da permissão do povo para existir. As democracias modernas foram construídas sobre essa fundação. Mas a jornada da razão não seria um caminho tão simples. Depois de Descartes e Locke, surge uma figura brilhante, provocadora, o cético David Hume. Ele usou as próprias ferramentas da razão para questionar os limites da razão. Hume fez uma pergunta devastadora. Quando a gente diz que uma coisa causa outra, o que é que estamos realmente vendo? Vemos a bola de bilhar A bater na bola B e, logo depois, vemos a bola B se mover. Mas nós realmente vemos a causa? Ou vemos apenas uma sequência de eventos que nosso cérebro se acostumou a conectar? E o que temos aqui é um verdadeiro choque de mundos. De um lado, a crença de que a razão, com um R maiúsculo, é nosso guia. Do outro, a visão de Hume. Somos guiados, na verdade, pelo hábito e pela emoção. Ele chegou a dizer que a razão é escrava das paixões. Ou seja, usamos nossa inteligência não para encontrar a verdade, mas para justificar aquilo que já sentimos. Foi uma bomba jogada no coração do iluminismo. O desafio de Hume era tão profundo, tão sério, que a filosofia precisava de uma resposta à altura. E essa resposta veio de um dos maiores pensadores de toda a história, Immanuel Kant. Ele assumiu para si a tarefa de resgatar o projeto da razão. Kant fez algo simplesmente genial. Ele inverteu a lógica. E Kant não parou por aí, não. Na ética, ele também buscou um fundamento universal na razão. Ele o chamou de imperativo categórico. É a ideia de que uma ação só é moralmente correta se pudermos desejar que a regra por trás dela se torne uma lei universal para todo mundo.
uma moralidade baseada no dever e não nos desejos ou nas consequências. Então, depois de atravessar essa jornada de ideias, onde é que a gente chega? Qual é o grande legado que esses gigantes do pensamento nos deixaram? A gente pode pensar na arquitetura desse novo mundo. Descartes colocou a mente no centro de tudo. Locke abriu essa mente para o mundo da experiência. Hume, com seu ceticismo afiado, nos forçou a questionar os limites dessa nova ferramenta. E, por fim, Kant sintetizou tudo, redefinindo o poder da mente não como um simples reflexo, mas como uma força que estrutura a própria realidade. E assim nasce o ser humano moderno. A autoridade que vinha de fora é trocada pela investigação interior. A dúvida deixa de ser um sinal de fraqueza e se torna uma poderosa ferramenta de criação. A razão se transforma na bússola que guia a exploração do mundo, e o indivíduo se torna o centro de sua própria existência. A consciência humana, pela primeira vez na história, sente o peso e a grandeza de sua própria autonomia. E talvez a grande lição que fica seja esta: a modernidade nos ensinou que pensar por si mesmo não é apenas um direito, é um ato de coragem e, acima de tudo, de imensa responsabilidade. Mas essa imensa confiança na razão estava prestes a ser testada de forma brutal. No próximo capítulo, veremos como essa luz encontrou o abismo. A crise do pensamento humano está chegando, com as ideias cortantes de Nietzsche, Kierkegaard e Schopenhauer.